As obras de reabilitação do Arco da Vila em Faro foram inauguradas na segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, da parte da tarde, numa cerimónia que reuniu autarcas, representantes de entidades oficiais, agentes culturais e a população no geral. A cerimónia, presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, contou com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Palceiro Lopes, que juntamente com o edil farense descerrou a placa inaugural, assinalando a conclusão da intervenção de conservação e restauro deste verdadeiro marco histórico. Contou ainda com a presença da arquiteta Teresa Valente, que liderou a equipa multidisciplinar que efetuou estas obras e que fez uma resenha sobre como decorreram os trabalhos, dando nota do antes e depois desta reabilitação e da importância que a mesma teve no sentido de preservar um monumento que é um dos símbolos da cidade de Faro. Recordamos que a reabilitação do Arco da Vila resulta de um acordo entre a autarquia e o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, tendo representado um investimento global de 250 mil euros. O Arco da Vila, mandado erguer em 1812 sobre a antiga Porta Árabe, é um símbolo incontornável da vivência farense. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, funciona como charneira entre o burgo medieval muralhado e a cidade contemporânea. Após os discursos e o descerramento da placa, os presentes foram convidados a visitar o interior do Arco da Vila, agora dotado de melhores condições de preservação e valorização patrimonial, e a Mais Algarve também esteve lá presente com uma equipa de reportagem. Este projeto, que teve um custo global de 250 mil euros e financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, será agora apresentado e dá-nos a honra, precisamente, de nos dirigir a palavra a senhora arquiteta que coordenou a equipa que trabalhou. Muito obrigada. Agora, em 2023, no âmbito de um protocolo assinado entre o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e o município de Faro, foi possível então lançar a empreitada. Isso levou-nos outra vez a retomar a equipa, a atualizar o projeto, a ferir com a maior brevidade possível, porque os timings eram muito curtos, fazê-lo passar nas entidades de tutela e lançar a empreitada, cujo eu já fiz a referência à empresa, o seu adjudicatário foi assinado, a empreitada foi assinada e foi começada no final de setembro, por razões também compatíveis não só com o verão, que é uma altura difícil para este tipo de trabalhos, como também pelo facto de que parece até um pouquinho insólito, mas é evidente, e foi uma permanência, que é conseguir fazer a obra com as cegonhas. A questão das cegonhas é uma coisa que é difícil depois de compatibilizar com este tipo de obras, mas foi tudo feito de acordo com toda a gente, e a obra, por isso, é só para justificar que só começámos no final de setembro, também por causa do período de nidificação e por aí fora. O que nós tínhamos era um monumento num estado de degradação com diversos níveis, é claro, mas com situações já com alguma gravidade, nomeadamente e no tocante à questão da pedra, que tinha situações desde lacunas, fraturas, peças que estavam a soltar-se para além da caixilharia, esta história, os cabeçotes dos sinos e outros elementos que em madeira estavam completamente apodrecidos e que foram só em último caso substituídos. Tratou-se e reforçou-se a ancoragem de algumas peças de guardas de varanda ou de outros elementos que já estavam completamente corroídos e já não tinham ligação. Os pontos de entrega destes elementos com as alvenarias são sempre pontos fracos, são sempre pontos de fácil degradação, e por aí este foi tudo tratado. O Arco da Vila não é apenas uma construção de pedra e cal, fotografada por todos os que entram na vila adentro. É muito mais do que uma memória de dias bem passados ou um convite a descobrir o património material e imaterial de Faro. É um espelho da nossa identidade e um testemunho vivo da convicção de que a cultura pode e deve ser um verdadeiro motor de desenvolvimento económico, social e cívico. É por isso, com emoção, que me coloco hoje perante um momento e um monumento icónicos. Ambos simbolizam de forma perfeita a visão política e cultural que norteou o nosso mandato ao longo dos últimos 12 anos. Este monumento nacional
reconstruído após o terremoto de 1755 e reinaugurado em 1812, é a expressão magistral da capacidade de renascimento que sempre caracterizou a nossa comunidade. Incorpora as origens árabes medievais da nossa cidade numa nova linguagem neoclássica e revela o cosmopolitismo que desde sempre moldou a vida de Faro. É este Faro que deixamos, mais bonito, mais moderno, mais enraizado na sua história e mais livre para desenhar o horizonte do seu futuro. Muito obrigado. É com enorme alegria que me junto hoje aqui para a inauguração do Arco da Vila, um monumento nacional desde 1910 e reconhecido como um dos mais emblemáticos marcos patrimoniais do Algarve. Uma obra de grande elegância formal, marcada pela simetria, pelo equilíbrio das proporções e pela sobriedade decorativa que caracteriza o neoclassicismo. Estamos perante um monumento que é simultaneamente ponto de chegada e ponto de partida. Um lugar de passagem onde o presente encontra o passado, onde o cotidiano da cidade se cruza com a sua memória mais antiga. Esse diálogo entre tempos faz com que o Arco da Vila seja muito mais do que uma das principais portas de Faro. É também a forma como a cidade se abre ao mundo. O Arco da Vila tem uma presença incontornável na paisagem urbana farense, não apenas pela sua imponência e pela sua história, mas também pelo modo como condensa séculos de permanência e de transformação. Nele reconhecemos aquilo que melhor define o património: identidade, continuidade e valor coletivo. E reafirmar o compromisso do Governo com a salvaguarda e valorização do nosso património cultural. Porque a cultura faz-se muitas vezes de gestos de cuidado, decisões conscientes e de compromissos duradouros. O património é, antes de mais, um bem comum, e cuidar dele é cuidar de todos. Que este ar continue a ser passagem, mas também permanência. Um lugar onde o passado se faz presente, onde a história se revela em cada detalhe e onde a identidade de Faro se afirma com convicção e com muito orgulho. Muito obrigada. Mais Algarve. O Algarve num clique.